Quero mostrar até como é fácil, através de narrativas, principalmente da mídia, se manipular, enganar as pessoas. Você tratar a verdade como se fosse uma loucura, uma mentira e perverter as coisas. Desde que começou essa pandemia do Covid-19, havia uma teoria perfeitamente embasada, cujo, inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina, o cara que descobriu o vírus do HIV, fazia parte. A de que o coronavírus não tinha surgido naturalmente, ele teria sido escapado por acidente. Uma outra via achava que um acidente, como é que se pode dizer, intencional, esse vírus tinha saído e se espalhado pelo mundo. Existiam vários fatos que demonstravam isso. Vários fatos. E também algumas coisas muito suspeitas, como por que o médico que descobriu o Covid, quando ele começou a falar para o mundo que tinha surgido um novo vírus, por que a China prendeu ele e obrigou ele a se retratar? Porque o cara, jovem, aparentemente um homem forte de saúde, morreu de Covid numa época que o Covid só estava matando basicamente idoso e quem tinha problema de saúde. Morreu de Covid ou foi morto? E qual foi a resposta das redes sociais e da mídia tradicional, principalmente a nossa querida Rede Globo de televisão, ou como eu gosto de chamar, Rede Goebbels de televisão? Foi de dizer que quem falava isso era que nem terraplanista, era maluco, era teórico da conspiração. O Facebook e até o Instagram, se eu não me engano, foi além. Se você postava alguma postagem dizendo que o coronavírus tinha fugido de um laboratório de Wuhan, tinha sido um vírus feito em laboratório, você tinha sua publicação apagada. Qual o nome disso? Censura. O presidente Bolsonaro, e eu não tô nem aí o que você acha do presidente Bolsonaro, e apoiadores dele começaram a dizer isso. Ó, esse vírus aí surgiu no laboratório chinês. A nossa querida Rede Globo ia pra cima, né? Meu avô fica aqui em casa assistindo Globo News, né? Canal 40 o dia inteiro. Então eu não assisto essa porcaria, mas por tabela eu acabo escutando as coisas, né? Que nem um fumante passivo. Então, o presidente é um idiota, o presidente é um maluco. Quando teve uma treta aí que Bolsonaro acusou a China e aí a China proibiu a exportação de insumos da Coronavac para aqui pro Brasil, a Globo caiu matando dele, dizendo, esse conspiracionista, não sei o quê. Pois bem, a mesma coisa com o presidente Trump. E eu não tô nem aí se você é de esquerda, de direita, o que você acha do presidente Trump. O presidente Trump fez a mesma acusação, a mídia americana e a mídia brasileira caindo em cima dele. A oposição, o querido presidente Biden, caindo em cima dele, dizendo ele é um conspiracionista, ele é um maluco da cabeça, Trump é louco. Ah, pois, vamos ver o nível de hipocrisia humana. Agora mesmo eu botei nos meus stories, tá a Globo dizendo. Olha, pode ser que realmente tenha que saído de lá. A função do jornalista, de uma rede jornalista, é o quê? É de fazer debate ideológico, é de propagar ideologia ou descobrir a verdade, ou ir atrás de investigar? Por que não foram? Se até eu que não sou jornalista de uma das maiores empresas jornalísticas do país consigo esses dados, como é que esses caras não conseguiram? E aí? O que é que explica essa incompetência? É incompetência ou é padronização ideológica? Ou é dizer a verdade? Ou é censura? Agora tá a Rede Globo aí se retratando. Dizendo, realmente, depois de 1 ano e meio, parece que eles caíram na real. Realmente. Realmente faz sentido. Essa teoria das conspiração não é tanto. E eu acho engraçado, quando era Bolsonaro e Trump, e novamente eu não tô nem aí o que você acha de Bolsonaro, se você gosta, se você não gosta, se você não tá nem aí. Porque quando era Bolsonaro e Trump dizendo, era loucura. Mas por que agora o presidente Biden, que também estava dizendo que era loucura, vai, ameaça a China, diz que vai investigar, diz que vai colocar pocando pra cima da China para descobrir a verdade? Porque quando o Biden fala, todo mundo dá ouvidos, e porque quando o Trump ou Bolsonaro fala, ninguém dá? Vocês estão preocupados com o quê?
Com a verdade e com a mentira ou com quem está dizendo? Existe uma coisa chamada falácia. Para você, quem você não sabe o que é uma falácia, é um argumento que parece um argumento, mas é falso. É tipo, você vira para mim e fala: o cachorro é um lindo réptil. Eu viro para você e falo: o cachorro não é um réptil. Porque você está dizendo isso, porque você é um ferrenho defensor dos répteis. Só por isso que você está dizendo. Na realidade, o cachorro, obviamente, não é um réptil. Isso é um fato. Só que se eu tento... Isso aqui é uma falácia chamada argumento ad hominem. Porque eu tô atacando não a ideia do cara. Ele fala, o cachorro é um lindo réptil por causa disso, isso. Eu tô ignorando a argumentação e as ideias dele e atacando a pessoa dele. No caso desse caso hipotético, porque ele ser um defensor lá da causa dos répteis. Vou tomar um exemplo menos idiota. Você vira aqui pra mim e fala: eu acho que deveria ter pena de morte no Brasil por causa de X, Y, Z, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu viro pra você e falo: você só tem essa opinião porque você é de classe média, porque se você fosse pobre você não teria a mesma opinião. Argumento ad hominem. Traduzindo do latim pro português, ao homem. Você ignora o argumento da pessoa e ataca ele. Não é a única falácia, mas são várias. Mas essa é uma das principais que é usada. Por quê? Eu pergunto, por quê? Uma rede que se propõe a ser a maior rede de televisão na América Latina, como a Rede Globo, e também as americanas, CNN e tudo mais. Por que eles não foram investigar? Porque eles deram mais importância para suas convicções ideológicas, né, de ser anti-Trump, anti-Bolsonaro, do que a verdade em si. Se preocuparam mais em quem estava falando que talvez o coronavírus não tivesse surgido na natureza, mas sim sido feito em laboratório. Por que não foram investigar? Por que o Facebook saiu censurando e apagando todo mundo? Existia alguma prova irrefutável que isso era uma mentira? Existia alguma prova irrefutável que tinha surgido realmente na natureza? Não, não existia. Então, isso é só um caso, né? Mas é um caso que fechou economias no mundo inteiro. E eu acho assim, não sei, não sou o dono da verdade, não sou Deus, não sou onipotente, onipresente, onisciente. Mas se ficar comprovado que o coronavírus realmente foi feito em laboratório disso, e fugiu acidentalmente, disso aí, de fugir acidentalmente, para ter sido liberado de propósito, é um pulinho. E aqui, minha opinião pessoal não tem nada a ver. Mas eu acho que o país que tem 1,5 bilhão, não, acho que tem 2 bilhões de pessoas, e que essa zorra começou lá, acho que é muito suspeito eles só terem tido 10 mil mortos, enquanto o nosso teve 400 mil. Acho isso muito suspeito. Um país com muito mais população e muito mais concentração que o nosso. Também acho muito suspeito o PIB chinês ter continuado crescendo à velocidade absurda que ele cresce, ou seja, a economia dele não foi afetada, enquanto a economia do mundo inteiro tem sido afetada. Quer tenha sido surgido na natureza, quer tenha sido feito pelos chineses e liberado acidentalmente ou propositalmente, uma coisa é fato, independente do cenário. A China ganhou, e ganhou muito, com essa pandemia. Seja pelo enfraquecimento de seus inimigos, como os Estados Unidos, outros países lá, pela questão do Mar do Sul da China, todos aqueles países, Austrália, Japão, Coreia do Sul e por aí vai. Seja pelo gigantesco lucro que a China tem com vacina. Afinal, de lá é que vem a maioria das vacinas do mundo. Fora os insumos, fora os respiradores. Veio de onde isso tudo? A maioria dos respiradores que foram comprados para o Brasil veio da China. E aí? Além disso, prejudicar economias ao redor do mundo, enquanto a deles continua se desenvolvendo. E aí? O coronavírus é importante, meu amigo, mas aí se pergunte, antes de você assistir um jornal e acreditar no que o senhor Bonner ou qualquer um está falando, se pergunte o que mais eles estão omitindo de você, o que mais é verdade, ou talvez seja, tem uma boa chance de ser, e eles estão omitindo para você por uma questão meramente política e ideológica. Política ideológica.
Porque, na teoria, um jornal deveria ser imparcial. Um jornalista deveria estar preocupado só com a verdade, não com opiniões políticas, ideológicas, nem com partidarismo, nem com esse ou aquele candidato. No entanto, a Rede Globo, não vou nem tocar no nome de missionário. Questão de Trump, que ainda é mais absurdo por ser um presidente de outro país. E novamente, não me interessa o que tu acha do Trump. Se você acha que ele é maluco, se você acha que é bom, se você não tem opinião formada. Como é que um jornal se dá o trabalho de puxar saco? Não tô falando defendendo, tô falando literalmente puxar saco de Joe Biden enquanto demoniza outro candidato. Ah, mas o Trump é um nazista. Não interessa. Na teoria, o jornal tem que ser imparcial. Um jornal puxar saco para um candidato? Um jornal do tamanho do Jornal Globo puxar saco para um candidato ainda de outro país? Isso é muito estranho. Tinha uma propaganda mesmo que começava a falar Kamala Harris, né, a vice de Joe Biden. Nossa, ela fez faculdade disso, era mulher. Basicamente era o que tinha na Grécia Antiga chamado de sofistas, né? Gente que recebia para falar bem de uma pessoa. Tratando a mulher como se fosse um anjo de Deus na Terra. E quando o Joe Biden ganhou, ficava uma propaganda toda hora passando. Em inglês, é claro, né? Uma citação lá. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um jornal se prestar a esse papel ridículo. Não morro de amores nem por Trump nem por Bolsonaro. Mas se fosse com Trump e com Bolsonaro, ainda assim seria ridículo. O jornal não é para isso. Até aonde? Um exemplo que eu vou dar aqui é, independente de tua opinião sobre o assunto, não existe nenhuma comprovação científica que o desarmamento das pessoas seja uma coisa boa. Você pode ter sua opinião, você pode odiar armas, querer que o mundo se desarme, mas cientificamente não existe nenhuma comprovação que isso sirva para alguma coisa, que você desarmar diminua a violência, que você armar aumente a violência. No entanto, quando a Globo vai falar sobre a política de armas de Bolsonaro, ela fala como se fosse um fato científico comprovado, sem sombra de dúvidas, de conhecimento universal da comunidade científica, política, de o que é que for, que Bolsonaro, ao facilitar o acesso da população a armas, que inclusive foi proposta de governo, e novamente falo, não interessa o que você acha dele, como se isso fosse um absurdo. Novamente mostrando que não tem compromisso nenhum com a verdade. Mas sim, estão, assim como um partido político, estão interessados unicamente no avanço de sua agenda política, de sua ideologia. Portanto, estou falando isso aqui para que você entenda o quanto você é enganado, o quanto você é manipulado por aqueles que se dizem como imparciais e que se dizem no dever de lhe informar. Mas, na verdade, não lhe informam, eles te usam como massa de manobra para as intenções deles. Isso aqui não é nenhuma teoria da conspiração. A Globo colocou Collor no poder e a Globo tirou Collor do poder, conforme lhe convia. A Rede Globo de televisão, durante décadas, se sentiu a poderosa que das sombras controlava a política brasileira, colocando o presidente no poder, tirando o presidente do poder. Tinha um jornal da Globo, o pai do Collor tinha algum esquema com a Globo. O pai do Collor, ele era senador. O pai do Collor puxou um revólver dentro do Senado e descarregou em um deputado. Ele errou todos os 6 tiros, mas acertou outro cara que era um senador do Acre que não tinha nada com problema e o cara morreu. O que uma afiliada da Globo falou na época foi, uma citação, não lembro palavra por palavra, foi: é isso que acontece quando você coloca um intelectual, como o pai do Collor, no mesmo lugar do que um bárbaro como o cara que foi vítima de tiros, né? Escapou, mas outro pagou no lugar dele. E é essa behemoth, como é que é a tradução disso para o português? É aquele monstro lá da Bíblia, esqueci, mas Leviatã, pronto. Esse Leviatã é o que te diz que você tem que acreditar nele, porque ele vai te informar e te falar a verdade. Acredita quem quer.